Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma reflexão na Palavra de Deus. E nós hoje vamos falar do Evangelho da mentira e do Evangelho da verdade. O Evangelho da verdade não precisamos falar muito porque ele é milenar. É o Evangelho base de toda a cristandade. E já está conosco há cerca de 2000 anos. Se considerarmos os profetas também, as verdades de Deus estão há mais de 2000 anos, há quase 3000 anos. Nós temos esse Evangelho da verdade e nós temos o Evangelho da mentira, do engano e do engodo, que vem das trevas, que vem do mundo dos espíritos. E esse Evangelho, ou algo parecido, Paulo descreve na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versos 11 e 12, quando Paulo diz: faço-vos saber, porém, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está falando aqui num Evangelho da verdade, genuíno, autêntico, legítimo, um Evangelho de revelação, e revelado por nosso Senhor Jesus Cristo. E está falando aqui de um outro Evangelho. Aqui, me parece que ele está falando mais de um Evangelho legalista, judaizante, de um Evangelho que andava seduzindo os Gálatas. Mas trazendo para os dias de hoje, nós continuamos a ter um Evangelho de verdade, milenar. Dos apóstolos, dos profetas e de Jesus. E perambula por aí o Evangelho da mentira, do engano e das trevas, que é capaz até de falar em amor, mansidão e caridade, mas adultera princípios básicos de toda a cristandade. Eles têm o direito de pregar a mentira, como nós temos o direito de pregar a verdade. Isso é legítimo perante Deus e perante os homens. Nós vamos pregar a verdade. Em poucos minutos nós vamos falar da grande diferença desses dois evangelhos. O Evangelho da verdade é revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Evangelho do engano e da mentira, compilado no século XVIII na França, e que faz grande sucesso em nosso país, ele não é revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele vem do coração do homem. A primeira característica do Evangelho do engano é que ele vem do coração do homem e não do coração de Deus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, ele afirma: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Quando ele fala aqui espírito com E maiúsculo, espírito de Deus, e poder. Poder de transformar, salvar, regenerar e reconciliar principalmente. Então, o Evangelho da mentira e do engano vem do coração do homem. E enganoso é o coração do homem. Isso é bíblico. Em segundo lugar, o Evangelho da mentira e do engano nega a existência e a atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Esse Evangelho da mentira afirma que nada exterior ao homem pode resgatá-lo e nada exterior ao homem pode transformá-lo numa nova criatura. Somente o homem, pelos seus méritos morais e espirituais,
é que pode requerer perante Deus a sua dignidade e a sua honra espiritual e moral. Mas o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19, afirma justamente o contrário. Diz: portanto, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, Jesus detém o Evangelho da verdade, e esse outro Evangelho codificado, compilado no século XVIII, ele nega o que Jesus afirma. Em terceiro lugar, no Evangelho de verdade, no Evangelho de Jesus, há uma salvação, há uma regeneração, há um nascer do alto, há um nascer de Deus, há um nascer do Espírito. Mas o Evangelho da mentira nega um novo nascimento. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 6, afirma: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O que Paulo diz é que quando Jesus morreram com ele os nossos pecados, e morreu com ele o homem velho, o homem dado, afeito ao pecado. E quando Jesus ressurgiu com ele o novo homem, a nova mulher, uma renovação moral e espiritual que somente a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo pode proporcionar. Em quarto lugar, o Evangelho do engano e da mentira adultera a personalidade de Cristo e a faz assintosamente e grosseiramente. Jesus Cristo é Senhor soberano e mestre. Isso é documentalmente provável pelas Escrituras, exaustivamente. João 13, por exemplo. O próprio Jesus diz: vós me chamais mestre e senhor, pois bem eu o sou. Mas o Evangelho contestador, o Evangelho da mentira e do engano, adultera grosseiramente a personalidade de Cristo, chamando-o apenas de mestre, de professor, um didáskolos, que nos passou apenas princípios morais e espirituais e nada mais. Mas o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 36: saiba com toda certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e Cristo, soberano e Cristo. Não apenas mestre, mas soberano e Senhor. Em quinto lugar, o Evangelho da mentira e do engano dispensa a intervenção de Cristo. Eles afirmam, através do seu apóstolo, um tal Leon Denis, tão respeitado e admirado pelos sectários desse Evangelho. Eles dispensam a intervenção de Cristo. Esse apóstolo do Evangelho do engano afirma que nada exterior ao homem pode melhorá-lo, ou pode remi-lo, ou pode salvá-lo. Mas o interessante é que o Evangelho da verdade diz justamente o contrário. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, ele afirma: eu sou a videira, vós sois as varas.
Ou seja, eu sou o principal, vós sois os secundários. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Não podeis fazer as obras que eu, Jesus, vou legitimar. Não podeis nascer de novo. Não podeis regenerar-se. Não podeis reconciliar-vos com Deus. Então, sem mim, nada podeis fazer. Você vê a contradição entre o evangelho da verdade e o evangelho do engano. Isso aí, documentalmente, facilmente demonstrável. E por último lugar, não esgotando aqui o assunto, isso é apenas uma breve disposição. O evangelho da mentira, ele nega a salvação pela graça e alega a salvação pelos méritos humanos. Alega a salvação pelas obras. Mas o que diz o evangelho da verdade? Pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que nenhum homem se glorie. Efésios 2:9. E em Tito 3, versos 5 e 6. Não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, ou não pelas obras de justiça que estejamos praticando, mas pela sua misericórdia, ele, Jesus, nos salvou. Nos salvou pelo lavar da regeneração e pela renovação no Espírito Santo. Espírito Santo que Deus profusamente nos concedeu por intermédio de Jesus. Então, o que diz o evangelho da verdade, que a salvação é pela graça e não pelas obras. É salvação pela graça soberana de nosso Senhor Jesus Cristo e não pelos méritos humanos. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 6, o apóstolo nos diz: mas se é pela graça, já não é pelas obras. Repito, mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Ou seja, a obra salvítica de Jesus não é mais uma boa obra. É alguma coisa menos uma obra salvadora. Então você vê aqui, em 6 disposições simples e breves, como o evangelho da verdade, o evangelho de Jesus, preconiza uma série de coisas no campo moral e espiritual, e o evangelho da mentira e do engano, codificado no século XVIII, ele preconiza o antagonismo ao evangelho da verdade. Se ele preconiza o antagonismo, ele só pode estar preconizando o evangelho do engano, da mentira e das trevas. Porque o evangelho do engano visa primordialmente dignificar os espíritos, dignificar e deificar o homem e menosprezar as escrituras sagradas. Então, que isso sirva para nós de instrumento de aprendizado e reflexão, para que nos livremos e livremos nossos amigos, nossos parentes e muitas pessoas inocentes nesse mundo que não têm conhecimento mínimo, que essas pessoas sejam libertas da atuação escravagista desse evangelho da mentira, desse evangelho do engano. Amém? Até uma próxima mensagem, se Deus assim o quiser.
Tenha um bom dia, um dia abençoado. Amém.